sou Idália Oliveira, né? Sou filha de Idália e de Rubens. Sou uma mulher negra, retinta, periférica e egressa da escola pública. Sou técnica de enfermagem em uma maternidade pública daqui de Salvador. Sou mestranda do Instituto de Saúde Coletiva e sou enfermeira de formação. Eu tenho 16 anos de atuação na assistência na saúde pública. Já trabalhei em maiores hospitais de Salvador, públicos, né? E nessa minha vivência assistencial, muitas coisas iam me chamando a atenção durante essa trajetória, né? Que saúde para a gente não é somente a inexistência de doenças. E nessas minhas atuações, sempre me questionei o porquê isso, por que acontecia isso, por que essa incidência dessa doença, daquela patologia, ou enfim. E por conta disso eu me aproximei da academia, da ciência, né, para entender o porquê que essa assistência, por muitas vezes, tem uma alta demanda e uma oferta muito pequena. E aí eu resolvi fazer o mestrado acadêmico para entender diversas questões. Inicialmente pensava em trabalhar com a sífilis, como eu trabalho em uma maternidade pública. A sífilis é uma doença que é secular, tem um tratamento barato, tem a prevenção, tem também o diagnóstico que também não é de alto custo, está acessível na atenção primária, mas infelizmente quando você está na parte da assistência você percebe que ela tem uma incidência imensa. E vim pesquisar isso, vim com esse intuito de pesquisar a incidência da sífilis. E aí, muito por conta disso, nesse meio tempo, teve a pandemia e eu fiz parte de um coletivo de profissionais de saúde para atender a população em situação de rua, que era uma população que as orientações da OMS diziam: fique em casa, não faça aglomeração e use máscaras. Mas essa população que vive desassistida pelo Estado não tinha uma habitação digna, não tem, né? Vive nas praças, e eles têm o hábito sim de aglomerar até por autoproteção. E aí, diante das orientações, a gente criou esse coletivo de profissionais. Eu fui uma das pessoas que ainda não estava dentro da academia, mas fui enquanto enfermeira para prestar essas orientações. E a gente ia quase que diariamente junto com o movimento social, o movimento de população em situação de rua, o movimento nacional, e a gente fazia diversas ações, tanto de orientação, de adequar as orientações da OMS para a realidade daquela população específica, quanto para fazer a distribuição de insumos. A gente distribuiu quase 15 mil máscaras, kits de alimentação, que a gente foi conseguindo doações, e fazíamos essas orientações de tentar adequar as realidades de cada população nos distritos sanitários de Salvador. Esse coletivo está meio parado agora, né? Porque o coletivo ele foi iniciado durante a pandemia e, posteriormente, o movimento social e o coletivo, inquietados com as condições de vida e saúde da população em situação de rua de Salvador, né, foi convidado pelo Comitê Técnico de Saúde da População em Situação de Rua da Secretaria Municipal de Saúde para construir essa pesquisa que hoje a gente trabalha em mestrados e doutorados. Esse inquérito foi feito para conhecer realmente, né, a situação, as condições de vida e saúde da população em situação de rua de Salvador, e ele está aí. A gente já tem boletim epidemiológico, a gente já tem documentários, já tem uma dissertação e tem mais dissertações e teses com essa pesquisa, que serão fruto dessa pesquisa. Eu não sei te dizer legalmente, mas eu sei que a gente, dentro do movimento social, a gente foi para a mesa junto com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Prefeitura, né, para fazer com que essa população fosse vacinada prioritariamente. A gente não conseguiu isso, mas em compensação, assim que chegou a primeira vacina, que era de dose única, que era mais adequada à realidade dessa população, né, pela dificuldade de vinculação com as unidades básicas, essa população passou a ser prioritária para a vacinação dessa dose única. Eu ia no mestrado trabalhar com a sífilis, especificamente na população em situação de rua, quando a gente fez o inquérito, né? Só que aí a população em situação de rua, o índice de sífilis era altíssimo, mas uma colega que estava pesquisando o HIV não conseguiu o N suficiente. E aí eu tive que migrar para a justiça reprodutiva
muito por conta disso, porque a incidência era muito grande, mas não tinha como trabalhar separado do HIV/AIDS. E a gente sabe que o estigma que cai sobre a população em situação de rua é muito mais que o HIV, né? Mas não se associa, ele pode ser uma outra patologia, e o N de HIV era muito baixo. Mas quando a gente fala na população em situação de rua, as pessoas já vêm com o estigma de que tudo é aidético, tudo é usuário de drogas. Por muitas vezes a população em situação de rua ela é afastada do serviço pela forma que ela é tratada, né? E aí, tipo, o que a lei da atenção primária diz? Que é para atender qualquer pessoa. Mas a população o próprio agente do Estado vai criando barreiras para que essa população não seja atendida. É a falta de um comprovante de residência, é a falta de um documento, mas existe lei que diz que essa pessoa pode sim ser atendida, mesmo estando sem importar documento. A pequena Idália, né, ela é filha de uma técnica de enfermagem e filha de um maqueiro, que hoje chama-se agente de transporte dentro de um hospital, né? Meu pai é semi-analfabeto, meu pai não sabe ler nem escrever, ele aprendeu, meu pai tem 75 anos, e ele aprendeu a escrever carregando água, porque na época não tinha água encanada em Salvador. E aí meu pai, ele carregava água para encher os tonéis das casas, e uma senhora falou para ele que iria ensinar ele a ler e escrever se ele carregasse água todos os dias para ela. Então, meu pai, apesar de não ter acesso a essa educação formal, ele sempre incentivou que a gente estudasse para ser dona do nosso nariz. Falando de ciência, a gente vem numa ciência sistematizada, mas a própria ciência da academia, ela faz um epistemicídio, né? E meu pai é uma dessas pessoas que me prova muito isso. Meu pai, ele não teve acesso à educação formal, mas meu pai é uma pessoa muito inteligente. Ele criou 3 filhas mulheres e sempre incentivou que a gente estudasse. E aí, muito por conta disso, né, da minha família já estar dentro da área da saúde há um bom tempo, eu sempre me questionei se realmente era isso que eu queria fazer, porque eu dizia assim, será que eu não estou indo só porque minha irmã também é técnica de enfermagem, também é enfermeira. Então eu sempre me questionei se realmente esse era o meu lugar. E meu pai ficou insistindo, faça o curso técnico para você trabalhar. Eu já tive várias carreiras, profissões na vida, de sapoleira, eu fui caixa, e em um dado momento eu pensei, não, eu vou fazer o técnico de enfermagem, não vou fazer a graduação agora, primeiro eu preciso saber se realmente é isso que eu quero trabalhar, se não é simplesmente por influências familiares. E eu fiz o técnico e gostei muito, fui voluntária 2 anos de um grande hospital aqui em Salvador também. E eu morava em um bairro periférico e saía andando para o centro porque eu não tinha financiamento nenhum para fazer aquilo, mas eu estava todos os dias naquela unidade e precisava ir e voltar andando para casa. E depois do técnico, aí eu fui trabalhar no maior hospital na época, né, do estado, de forma terceirizada, e fui fazendo concurso. Passei num concurso que eu ainda trabalho assistencialmente como técnica de enfermagem. E nesse dado momento eu pensei assim, eu não quero ficar a vida toda trabalhando na assistência, não porque eu não gosto da assistência, mas eu gosto muito, mas eu queria outros caminhos também dentro da saúde pública. E assim eu fui fazer a graduação, sou fruto de políticas de acesso, né? Eu pago fiéis até hoje, né? O financiamento estudantil. E depois disso eu pensei, eu não quero somente isso, eu quero algo mais. Dado muito por um lugar que minha irmã ocupou. Minha irmã foi a primeira pessoa na família que acessou a universidade pública. Minha irmã é arquiteta formada pela Universidade Federal. E aí, após isso, eu falei, eu também posso, esse espaço também é nosso, muito pelo incentivo da minha família, e fui fazer a seleção de mestrado. Aí eu fiz a seleção do mestrado tanto na enfermagem quanto aqui no ISC e passei nas 2. E como eu já estava dentro da saúde pública, eu pensei, não, eu preciso continuar aqui nesse lugar, porque esse lugar sim é o meu. Nesse meio tempo também eu me reafirmei enquanto uma mulher negra e fui participar de um curso oferecido pelo Instituto Odara, que é o Instituto da Mulher Negra aqui em Salvador. Um curso de formação de ativistas. E fui buscando cada vez mais me inteirar, estar associada a movimentos sociais, por entender, né, que eu sendo uma mulher negra, retinta, vinda da periferia, e estando no lugar que eu estava enquanto uma profissional de saúde, da saúde pública, eu tinha um papel
para fortalecer a minha comunidade dentro desses serviços. E é isso. E aí eu fui fazer tudo isso aí. Essa ciência que por muitas vezes se porta em um lugar hegemônico, de superior, soberana, é uma ciência sistematizada que está dentro da academia, na sala de aula ou nos grandes laboratórios de ciência, né? É importante a gente entender que essa ciência ela é sistematizada, mas que ela também teve um papel fundamental, né, na marginalização de determinados corpos, como o meu. E aí, muito por conta disso, essa ciência ela foi utilizada pelo Estado, pela própria ciência, para deslegitimar outros conhecimentos, como os conhecimentos de populações tradicionais, e também para reforçar o racismo enquanto ciência, para criar diferenciações ou hierarquizações de povos. Então é fundamental que corpos como o meu ocupem essa ciência também, para reforçar que todos os corpos cientificamente são iguais, mas que socialmente existem diferenças. Eu acho que a ciência tem o seu papel fundamental na transformação do mundo, tanto para oferecer, né, opções para desafios globais como a mudança climática, como a vulnerabilização de povos, mas para desmistificar algumas coisas que já estão postas, né, para arcabouçar teoricamente a desconstrução de estigmas que são postos em cima de determinadas comunidades. A pesquisa brasileira, infelizmente, ela não tem um financiamento que é necessário, importante para que a ciência seja ampliada. Os cientistas, infelizmente, também não recebem financiamento tanto para seus projetos, tanto para seus custeios, né? E é importante também reforçar que, para mim, enquanto uma mulher negra, o racismo e o sexismo ele vai criar mais barreiras para que eu possa ocupar esse lugar de cientista. A ciência ela impede que a gente tenha neutralidade, mas é uma neutralidade que infelizmente ela não vai existir, né? Para a gente enquanto corpos que não somos corpos somente, mas somos cabeças pensantes e que a gente tenta, né, utilizar o nosso saber, buscar mais saber para construir saberes. E aí, para mim, eu preciso ter alguma ligação com a temática. Eu acho que hoje estar atuando com as mulheres em situação de rua me remete muito ao 14 de maio, né? Que foram todo o meu povo foi para a rua. E a população em situação de rua do Brasil, ela tem esse marcador histórico. Ela foi sim intensificada com o processo de globalização e industrialização, mas a gente sabe que no Brasil, historicamente, a população negra ela foi posta na rua sem nenhuma política pública que assegurasse direitos a ela. E com isso, eu me aproximo muito da população em situação de rua, muito remetendo ao processo histórico, sabendo também que a população em situação de rua, em sua maioria, são pessoas negras, e as mulheres mais ainda vulnerabilizadas. Então, é uma neutralidade que é pedida, mas que, infelizmente, nunca foi posta. Historicamente, a ciência ela foi feita por determinados corpos, determinados seres, para deslegitimar outros seres. E hoje é vendida uma ideia de que é identitarismo, né? Que tudo que a gente constrói é identitário, mas a ciência sempre foi identitária. A ciência sempre foi posta por determinados corpos para construir conhecimentos para esses mesmos corpos, apesar de usar outros corpos como cobaias, né? E é isso, não existe essa neutralidade. Não existe, nunca existiu e não é identitarismo. É só outros corpos ocupando esse espaço da ciência. Então, o sonho perfeito, ele infelizmente é utópico, né? Sonhar, nesse caso, ainda é utopia, mas, como diria Conceição Evaristo, não basta ser o primeiro, é preciso abrir caminhos. Então, a minha utopia é ver outras pessoas que vieram do mesmo lugar que eu, né? Da mesma escola pública que eu, do mesmo bairro que eu,
da mesma situação socioeconômica que eu, ocupando esse espaço, e que a gente tenha mais financiamento para construir uma maior ciência no Brasil. E que essa ciência também tenha sua visibilidade, né? Importante do papel de vocês, de estar fazendo esse projeto, que é visibilizar o nosso trabalho e a nossa imagem também. A interdisciplinaridade ela é fundamental, né? Porque os problemas de saúde eles não são somente um corpo. Os problemas de saúde estão diretamente ligados a questões de gênero, de raça, de classe. Então, é importante que tenham pessoas de diversas áreas para que a gente possa construir conhecimento e arcabouçar as políticas públicas que são feitas para essas pessoas. Gente, é porque eu já sou velha, mas eu acho fantástico esse BI, sabia? Porque, tipo, se fosse na minha época, eu dizia assim, eu também quero fazer isso. E eu acho que vocês vêm com uma construção, né, de profissão muito mais estruturada, muito mais ampla que a gente. Eu costumo dizer que a ciência, infelizmente, ela ainda é tecnicista, a formação em saúde, né, ainda é tecnicista, biologicista, para intervir só no corpo, não na estrutura social. Então, tipo, quando a gente vem com vocês com formação, que vocês pegam uma gama de disciplinas que não é somente aquilo ali para construir somente aquele profissional para trabalhar daquela forma, eu acho fantástico isso. Eu falo, nossa. Infelizmente, eu acho que a gente ainda não tem esse hábito, né? A gente tem muito hábito no Brasil, a gente tem muito hábito do senso comum, e ainda está associada àquela imagem do cientista que está no laboratório com seus vidrinhos e mexendo com ratinhos. A gente não entende ainda, né? Ainda não é amplamente divulgado, amplamente difundido que a ciência ela é múltipla e que ela está aí até perto de você. O seu professor na universidade, ele é cientista, aquela cientista que dá entrevista, que fala, mas que ela é múltipla. Ela não é somente quem está no laboratório mexendo com ratinho. Sim, acho que minhas maiores referências enquanto cientistas são mulheres baianas também que trabalham em diversas áreas da ciência. A professora Joilda Neri, que é vice-diretora daqui, do ISC, a professora Emanuele Góes, que ela trabalha no campo da justiça reprodutiva, a pesquisadora Everly Caroline, que ela também está trabalhando com mortalidade materna, a professora Andréia Ferreira, que trabalha com políticas de distribuição de renda, e a professora Dandara Ramos, que é uma grande cientista, referência no trabalho sobre infância. Eu acho que é realmente dar visibilidade para os nossos trabalhos, né? Que isso vai ajudar também que a gente tenha maior financiamento. E a gente precisa disso para que sejam criadas políticas públicas, né? A gente trabalha na linha de ter políticas públicas para que essas pessoas possam ingressar. E essas políticas também associada à educação na escola pública, para que essas pessoas entendam que elas podem ingressar assim nesse lugar e que esse lugar também é delas. Infelizmente, antigamente, né? A gente só era para ter uma profissão ali e ir para o mercado de trabalho. E a gente percebe que isso vem sendo desmistificado, né? Que a gente vem tendo outras áreas de conhecimento, vocês fazendo um projeto para trazer os meninos da escola pública para entender que eles também podem ingressar e que não é somente ser jogador de futebol, né? Que para ele, muitas vezes, o lugar que está posto é o lugar da subserviência, de empregos com baixa remuneração e também não buscar a educação como meio de ascensão social. Como eu falei antes, né, Conceição Evaristo, ela sempre põe que não basta ser o primeiro, que a gente tem que abrir caminhos. E o meu desejo é que realmente essa ciência seja equitativa, que outras pessoas, outros corpos, outros saberes, elas possam ingressar e estabelecer o seu lugar dentro dessa ciência brasileira. Saindo das redes neurais artificiais e fui para a lógica matemática, que, digamos assim, era o outro ramo que a gente tem da inteligência artificial. A gente tem a inteligência artificial conexionista, que é inspirado nos modelos neuronais do funcionamento do nosso cérebro, né? Mas a gente tem um modelo simbólico, que
a partir de linguagens formais que você determina, e você tem uma lógica matemática por trás que traz uma sequência de provas, de fatos, com regras que você obedece, então fica tudo bonitinho, explicitamente colocado, e a gente tem, né, teoremas matemáticos que provam o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro.